todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabel Saraiva e vou estar com vocês aqui na nossa aula 172, no nosso Praticando de História. Vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial, o avanço alemão, a teoria do espaço vital, o Pacto Germânico Soviético. Só que hoje é o nosso momento, que vocês já sabem, é o nosso momento diferente, que a gente vai exercitar o nosso conhecimento através de questões, tá? Então a gente vai aí para as nossas questões colocar o nosso conhecimento em prática, certinho? Vamos lá, primeira questão. Na madrugada do dia 1º de setembro de 1939, as Forças Armadas Alemãs transpuseram a extensa fronteira comum e invadiram as planícies polonesas com seus tanques. Não houve declaração de guerra. Um incidente forjado na fronteira serviu como pretexto para o ato agressivo. A invasão da Polônia deu início ao conflito armado mais sangrento da história da humanidade. O estopim da guerra teve como protagonista o ou a. Então temos aí 5 alternativas. Vocês vão escolher entre elas qual seria aí o nosso gabarito. Daqui a pouquinho eu volto para a gente comentar a resposta dessa questão. Então até lá.
bem. Então há muita animação aí para responder essa questão, né? Que é bem fácil. Mostra aí o início desse grande conflito, a Segunda Guerra Mundial, que estima-se, gente, deixou aí um saldo de 70 milhões de mortos. Inclusive, a gente tem aí dentro desse episódio também o Holocausto, que foi a perseguição dos nazistas aí aos judeus, né? Só entre os judeus a gente tem aí um saldo de 6 milhões de mortos. Foi um conflito jamais visto, porque a gente teve, claro, a Primeira Guerra Mundial, por isso que essa recebe o nome de Segunda, mas em menor proporção, porque aqui a tecnologia já tinha avançado mais ainda. Então, a capacidade de promover massacres aí, mortes em massa, se elevou e muito. E também a gente vai ver que a expansão territorial da Segunda Guerra foi muito maior. Ela ocorreu em praticamente todos os continentes, menos aqui na América, não é mesmo? Então, a gente vai ver que esse conflito, até então, é o de maiores proporções, tá? E muita gente fala, inclusive, aí, vamos ter uma terceira guerra mundial, como será isso? É claro que a gente que trabalha com a história, a gente não trabalha com essa questão de adivinhar, né? Nossa função é analisar o passado para responder as questões do presente. Adivinhar não está entre o nosso métier, mas é muito pouco provável que uma terceira guerra ecloda, até porque todas as grandes potências sabem que o mundo não sobreviveria. Vamos então ver quais são as 5 opções que a gente tem. Quem começa a Segunda Guerra Mundial, quem invade a Polônia em 1º de setembro de 1939 e dá início a esse grande conflito? Quem será, gente? Vamos ver aí? Olha aí, a Alemanha do Adolf Hitler. Letra D. E vamos ao nosso comentário. Em busca do espaço vital, o governo alemão, liderado por Adolf Hitler, iniciou o processo de expansão territorial na década de 1930. Isso significa que ele vai invadir os territórios vizinhos, os territórios aí em que ele tinha interesses para poder manter a sua máquina de guerra e expandir, é claro, o território alemão, que era uma das principais ideias do Terceiro Reich. Ok? Vamos à nossa segunda questão, continuar o nosso momento de aprendizado. Vamos lá? Segunda questão. Entre as causas da Segunda Guerra Mundial, é possível apontar. Então, vocês já sabem, temos 5 alternativas. Vocês vão ler atentamente cada uma delas e tentar chegar aí ao nosso gabarito. Vamos lá, então. Daqui a pouquinho eu estou esperando vocês para a gente poder comentar a nossa resposta. Até lá!
Muito bem, a gente vai agora descobrir qual será o gabarito da nossa questão. Vamos lá, vamos retomar o enunciado para a gente poder descobrir qual seria a nossa resposta. Entre as causas da Segunda Guerra Mundial, é possível apontar... Gente, essa questão é muito interessante porque você tem que ler atentamente para identificar a única causa que está ligada à Segunda Guerra Mundial e não à Primeira. Isso torna a nossa questão mais interessante, porque a gente tem 4 causas da Primeira Guerra Mundial e apenas uma da Segunda Guerra, certo? Então vamos lá, vamos descobrir. Na letra A gente tem aí os sentimentos revanchistas franceses, motivo da Primeira Guerra. Na letra B, a gente tem disputa por áreas de influência entre as potências mundiais, que esteve presente no processo de descolonização da África e da Ásia. Opa, a gente tem aí uma questão que tem alguns elementos corretos, mas essa questão de descolonização, se bem que a gente tem aqui a descolonização da Ásia e da África que ocorre durante o processo da Segunda Guerra Mundial, em que eles vão se aproveitar justamente do momento em que as grandes potências estão ocupadas com a guerra para empreender esses movimentos de descolonização, só que essa disputa por áreas de influência ocorre no momento de colonização e não descolonização, certo? Letra C, a política de apaziguamento dos governos da Inglaterra e da França que favoreceu o expansionismo nazista. Opa! Nazismo! Isso vem pós-Primeira Guerra. A gente estuda isso lá no período entre guerras. Então a gente já tem aqui o nosso gabarito, que é a letra C, de coisa mais linda é você que está assistindo a nossa aula. Muito bem, certinho? Então a gente já sabe aí que justamente essa política de, vamos deixar aí os nazistas, gente, não quero me envolver em confusão, a gente acabou de sair da Primeira Guerra. E os alemães aprontando ali sobre a liderança do Adolf Hitler. O resto da história a gente já sabe, né? Então vamos ao nosso comentário. O nosso comentário vai dizer justamente o que eu já apontei para vocês, que a única alternativa que traz uma das causas da Segunda Guerra e não da Primeira é a letra C de coisa mais linda é você que está assistindo a nossa aula. Muito bem, vamos continuar o nosso momento de aprendizado agora com mais uma questão, a nossa terceira questão. Vamos lá? Terceira questão, as condições ideais para o triunfo do nazifascismo foram um Estado com os seus mecanismos dirigentes não mais funcionando, uma massa de cidadãos desencantados, desorientados e descontentes, não mais sabendo a quem ser leais, a possibilidade de uma revolução social e movimentos socialistas fortes, mas que não estavam de fato em posição de realizá-la, e uma inclinação do ressentimento nacionalista contra os tratados de paz de 1918 e 1920. Sob essas condições, as velhas elites governantes sentiram-se tentadas a aliar-se aos ultra-radicais. Os liberais italianos se aliaram aos
fascistas de Mussolini, e os alemães aos nazistas de Hitler. De acordo com o texto e com o contexto ao qual o autor se refere, é correto afirmar que 5 alternativas, leiam com bastante atenção e daqui a pouquinho a gente vai comentar o nosso gabarito aqui com vocês. Então, até daqui a pouco. Vamos identificar, então, qual seria o gabarito da nossa terceira questão. Vamos lá? Na nossa terceira questão, vamos direto aí para o que a questão está pedindo. Então, de acordo com o texto e com o contexto ao qual o autor se refere, é correto afirmar que... Qual foi a alternativa que vocês escolheram, hein? Qual será? Vamos ver aqui, então, o nosso gabarito. Vocês teriam que ler e identificar qual a questão relacionada à Segunda Guerra, ao contexto que estaria correto. Então, o nosso gabarito é a letra E. Ai, gente, não pensei em nada para a letra E, que coisa, né? Mas vamos lá. A Segunda Guerra Mundial e o Holocausto estão entre as principais consequências do processo descrito. Professora, que processo foi descrito? Que processo este? O período que a gente chama de período entre guerras. O que basicamente a gente vai verificar nas aulas de história quando a gente está estudando esse período. Nós vamos ver a crise de 1929, como ela ocorre, como ela se desenrola, né? Como os Estados Unidos conseguem sair dessa crise e se manter na condição de a maior potência mundial do planeta, local que eles ocupam até hoje, estão brigando com a China, mas ainda estão por lá, né? E a gente vê também o avanço dos regimes totalitários, né? Grande exemplo, o fascismo, que é o primeiro, e o nazismo. Só temos o nazismo e o fascismo? Não, gente. Temos vários movimentos totalitários aí, governos totalitaristas ao longo aí
do planeta, mas esses são os principais e aqueles que vão ser os protagonistas da Segunda Guerra Mundial, certinho? Então, todo esse contexto que foi descrito para vocês no enunciado está dentro do período entre guerras. E vamos aí ao nosso comentário de letra E. Não pensei em nada, vou pensar daqui a pouco alguma coisa para a letra E. Dentre as muitas consequências da ascensão do nazismo e do fascismo na Europa, em especial do nazismo na Alemanha, ao início da Segunda Guerra Mundial, a partir da invasão da Polônia por Hitler em 1939, reforçando a alternativa E. E vamos continuar aqui, o nosso praticando, agora com a nossa quarta e última questão. Quanto aos campos de batalha, os nomes de ilhas melanésias, eita que o nome quase não sai, vamos lá, melanésias, foi, e assentamentos nos desertos norte-africanos, na Birmânia e nas Filipinas, tornaram-se tão conhecidos dos leitores de jornais e rádio-ouvintes quanto os nomes de batalhas no Ártico e no Cáucaso, na Normandia, em Stalingrado e em Kursk. Gente, que nome é esse? A Segunda Guerra Mundial foi uma aula de geografia. Nessa questão, gente, antes de ler aqui o que a questão está pedindo, vou colocar algo importante. Essa é uma questão de interpretação. É claro que a gente tem o contexto da Segunda Guerra Mundial, mas o enunciado vai pedir a sua interpretação, tá? A gente vai verificar aqui. Um dos principais acontecimentos do século XX, a Segunda Guerra, 1939 a 1945, foi interpretada no texto como uma aula de geografia. Por quê? Então, mais uma vez reforçando, é uma interpretação do que o texto coloca. Vocês têm 5 alternativas e daqui a pouquinho a gente volta para descobrir qual será o nosso gabarito. Até lá!
Muito bem, sei que vocês estão aí todos muito ansiosos para descobrir qual o gabarito da nossa questão. E a gente vai agora ver essa interpretação que vai levar a gente a descobrir o nosso gabarito. Vamos lá? Então, gente, como eu falei para vocês, o texto mostra que há uma grande cobertura jornalística, né, da Segunda Guerra Mundial. É claro que isso vai ficar mais intenso, por exemplo, né, nas guerras posteriores aí. A guerra me fugiu a cabeça, gente. Eu estava aqui com a guerra do Vietnã. Ai! Na Guerra do Vietnã, por exemplo, a gente vai ver uma cobertura jornalística muito maior que na Segunda Guerra Mundial. Mas aqui, a guerra já chega praticamente em tempo real aí nas mãos dos leitores, né, nas pessoas. E a gente viu que a Segunda Guerra ela sai do território europeu e vai para outros continentes. Então, o texto está destacando para vocês que, ao sair desses continentes, a guerra faz com que os leitores conheçam lugares que eram até então desconhecidos. E por isso ele diz, a Segunda Guerra foi uma verdadeira aula de geografia. Lembre-se que ela ocorreu na Europa, na África, na Ásia, na Oceania, na América. Não, opa, aqui não. Parece aquele meme do Face, né? Aqui não, você não, no nosso continente não, né? Mas no restante dos continentes sim. Não é à toa que ela recebe o nome de Segunda Guerra Mundial. Então, de acordo com essa interpretação do nosso texto, a gente pode considerar que a Segunda Guerra é uma aula de geografia porque, a partir das notícias sobre a guerra, letra A, a população de um modo geral, começou a ter ciência de lugares outrora ignorados. Vamos ao comentário da nossa questão? O texto esclarece que a Segunda Guerra foi travada em lugares pouco ou nada conhecidos pelos europeus. Daí o autor afirmar que a guerra foi uma grande aula de geografia. Então, nosso gabarito, letra A, de amo muito tudo isso. Bem, gente, então nós chegamos ao fim do nosso Praticando de História. Um prazer enorme estar com vocês e aguardo aí as nossas próximas oportunidades. Até lá!